Bom, para começar esse papo, pensando principalmente no público leigo que nunca parou para pensar o que é a moeda, eles só usam no dia a dia Sim. e tem até uma frase, agora eu vou esquecer quem é o cara, se vocês lembrarem, vocês podem até citar, mas é um camarada do mundo das criptomoedas, do Bitcoin. Ele fala que as pessoas só se interessam em saber como funciona a moeda quando ela para de funcionar. Elas começam a ter atenção. Então, o que Ah, seria a então a gente moeda? tá um pouquinho antecipado, é isso? Estamos antecipados. Aqui no Brasil estamos muito É igual a antecipados. logística no exército, né? Não é? Fala que a logística só é dado o seu devido valor quando ela para de funcionar, né? Exatamente. Enquanto tá tudo chegando, tá tranquilo. Quando para de chegar, o pessoal vai estudar o que tá acontecendo. É. Acho que o básico, né, é entender as funções, né, da moeda, né, o essencial disso, né, que um meio de troca, uma reserva de valor e uma unidade de conta. Com isso você consegue acompanhar se ela está cumprindo as suas funções, né? Reserva de valor a gente pode destrinchar ela em algo escasso, algo que pode ser facilmente armazenado e transportado e que também tenha uma função além da própria reserva de valor. Então, a moeda, unidade de conta, meio de troca, reserva de valor, são as funções básicas, né? E acho que ao longo do papo, né, a gente vai vendo como essas reformas monetárias, que nada mais é do que você abandonar uma moeda que, na verdade, já foi abandonada pelo próprio público antes, é que deixa de cumprir alguma dessas funções ou todas elas, né? Quer apontar alguma coisa aí, Léo? Não, perfeito, é isso aí. Vamos. Bom, pegando essa parte, essas três funções da moeda, né, ela não foi inventada com alguém pensando, um economista dos primórdios lá, por exemplo, em 600 a.C., no reino do rei Creso, ele foi lá e falou, vou fazer a primeira moeda aqui para ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. E a moeda em si, é realmente um disco de metal, né, que depois acabou dando origem ao dinheiro de papel e esse dinheiro digital que a gente usa hoje, ela tem muito menos tempo do que as trocas que acontecem na civilização. Tem como vocês falarem um pouco de como foi essa evolução até chegar na moeda? Porque se a Sim. gente pensar, antes você tinha um escambo. Qual é a vantagem de ter uma moeda ao invés de simplesmente trocar serviços e produtos? Que escambo, né? Imagina, você tinha. O cara produzia gado, leite, outro frutas, aí ele ia no mercado e falava, e agora, como é que a gente vai fazer essa troca aí dos preços relativos? Dá para fatiar esse gado aí que tá vivo? Como é que a gente vai fazer? Então é uma forma de facilitar, né, Léo, as trocas e torná-las mais eficientes, né? E o Estado, quando percebe também que deter o monopólio da oferta de moeda é um grande negócio Sim. para ele, principalmente para ele poder aumentar o poder os gastos deles, né? Aí o Estado ele se apropria, né, mais para frente, né, da oferta monetária, mas nos primórdios é isso, é você vê essa dificuldade, né, de você vai ter troco ou não vai, como é que vai fazer, né? É, só pensar, voltar alguns anos atrás, se imaginar como homem das cavernas e tal, então era isso, não existia moeda, né? As pessoas transacionavam os bens entre si, né? Então, eu tenho peixe, você tem fruta e eu transaciono. Mas é isso, pô, se eu quiser o outro, e se eu não quiser o bem Se que eu não você quiser tem? peixe, né? Exato. E daí eles começaram a transacionar, e daí talvez você tenha exemplos melhores que eu, com um bem que ele é comum a todos. Então, vou dar um exemplo aqui na atualidade, onde não existe um mercado, que é na cadeia, por exemplo. Que eles Malu conhece esse exemplo. Era cigarro, né? Exato. É um bem valioso. lá. Exato. Por quê? Porque todo mundo, muita gente fuma lá. Né? Às vezes você não precisa de um sapato, você não precisa, enfim, qualquer bem. Talvez a Malu possa dar os detalhes, quais são os bens mais valiosos lá. Mas mas como muita gente fuma, você provavelmente vai querer o cigarro. E mesmo se você não quiser o cigarro, você sabe como ele é valioso, então você pode dar ele para alguém. Então, na cadeia, o cigarro acaba sendo muito uma moeda, porque ele tem praticamente essas três características, né? Então, foi assim mais ou menos que surgiu a moeda, né? É bem interessante esse ponto, porque isso deixa claro que não precisa ser um disco de metal precioso ou simplesmente uma célula de papel garantida pelo governo para acabar executando a função principalmente de meio de troca e de unidade de conta, fazer conta com aquilo. Reserva de valor é mais complicado, porque se o cigarro molhar, você não pode mais fumar da mesma forma. É, tem esse problema aí. Mas se a gente volta no tempo Usa saquinho plástico. para essa questão... Aí, ó, macete. Tô Pra essa zoando. questão Eu tô zoando, tá, do gente? escambo. Pelo amor de Deus. Acho que vale pontuar, a Malu nunca foi presa. Tá? Quando teve aquela questão da troca do STF de prisão para segunda instância, ela foi também beneficiada junto com o Lula por esse ponto. Mas falando sério,
Esse problema que existia lá atrás no escambo, da coincidência dos desejos, tornava as trocas mais difíceis de acontecer. O Léo deu exemplo dele com peixe, eu com fruta, só que eu não quero peixe, eu quero carne de porco. E aí eu teria que tentar trocar a fruta por carne de porco, mas o cara na carne de porco é o peixe. Então tem que trocar com ele para depois trocar. São várias trocas que iriam acontecendo se houvesse essa coincidência. Agora, se todo mundo sabe que as pessoas vão precisar de sal, então o sal acaba sendo utilizado como um meio mais líquido na economia, ele é mais fácil de ser trocado. E se a gente pensa hoje em moeda, a moeda é o item mais líquido de uma economia no final das contas, porque você pode trocar moeda por tudo. Há um tempo atrás o pessoal estava falando muito de NFT. Agora tá em baixa, ninguém mais quer saber. Se eu faço um vídeo sobre o assunto, só minha avó assiste, praticamente. Eu também, pô. Assiste também? Que bom, fico lisonjeado. Mas eu lembro de uma pergunta que eu recebi sobre NFT, falando assim, nossa, você enxerga as NFTs, né, esses tokens não fungíveis, sendo utilizados como moeda? Eu falei, não. Aí teve um pessoal de cripto que meteu o pau em mim. Eu falei, pô, mas Essa é pra a que eu vou verdade, usar é. um negócio não fungível se a moeda justamente é Mas fungível, é. ela é igual, né? Eu posso trocar uma nota de R$ 100 por 2,50 justamente para facilitar as trocas. Exatamente. Então, no final, a moeda ela veio para facilitar todas as trocas que acontecem em uma economia. Aí você citou o ponto do governo querendo se apropriar disso. Qual é a vantagem de um governo ter a sua moeda? Ah, total, né? Ele coloca a obrigatoriedade, né, de você aceitar aquilo, né, aquela moeda naquele território nacional, e com isso ele controla a emissão de moeda e ele vai podendo ampliar os gastos dele com o tempo. A gente vai ver aí nas reformas monetárias brasileira desses últimos 200 anos, mais ou menos, né? Porque a gente teve réis, R$ 1.000, cruzeiro novo, voltou para o cruzeiro, cruzado novo, voltou para o cruzeiro real, e chegamos no real. Ô, louco, você Exatamente. estudou em casa aí, não é possível.